Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor! Estamos de volta para mais um programa, comentário da lição bíblica de jovens, terceiro trimestre do ano de 2024. E é muito bom tê-lo aqui conosco, diretamente pelo nosso canal CEADEB TV Oficial e também pela Rádio Vox 105.9. Uma rádio que tem uma programação de fé abençoada, tá certo? E um canal abençoado que você pode, se você não segue ainda, passar a nos seguir a partir de agora, ativar o sininho para ser notificado de toda a nossa programação, que é uma programação de excelência. Quero desde já agradecer pela sua companhia, que nos permite adentrar a tua casa, que nos permite adentrar o teu carro através da Rádio Vox. E o nosso desejo é que esta programação te abençoe grandemente, tá certo? Aproveita que estamos começando o nosso programa e já vai compartilhando com os teus amigos, com os teus vizinhos, mostrando para eles que estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu já quero abraçar nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, sua esposa, nossa irmã Lourdes, essa mulher abençoada e toda a sua família. Deus continue abençoando grandemente. E estendo também para os nossos pastores da nossa convenção, toda a diretoria da nossa CEADEB, essa convenção abençoada que tem crescido de forma extraordinária. E eu tenho certeza que isso não é outra coisa senão a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas. Eu quero também mandar um abraço especial, eu quase nunca falo isso, para o grande presbítero Adonias, tá? Para os amigos aqui íntimos, pancada. E deixa eu dizer uma coisa, você que está fazendo a programação na tua igreja, convida ele para ele pregar. O homem é bênção, canela de fogo, labareda de Jeová, tá certo? Que eu digo o pastor Kleber, isso mesmo, Kleber Couto levou ele lá em Valente, foi um céu aberto. E se você quiser também uma palavra abençoada e abençoadora, convida o presbítero Adonias, tá certo? Vamos então para a nossa lição, essa lição de número 9, já estamos chegando ao final do trimestre, mas que lição maravilhosa! Estamos estudando sobre Daniel, e essa lição é a lição de número 9, como eu falei, que vai ser ministrada no dia 1º de setembro do ano de 2024, e o tema é Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Deixa eu te fazer uma pergunta, você prefere ficar com a lei de Deus ou com a lei dos homens? Daniel fez a sua escolha e foi uma escolha excelente. Vejamos então o texto principal da nossa lição, que se encontra lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. O resumo da lição. Antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Daniel foi um grande exemplo de como devemos ser fiel ao nosso Deus. A nossa lição, ela tem alguns objetivos e esses objetivos estão linkados com os tópicos da nossa lição, como eu sempre faço questão de ressaltar para os irmãos. No primeiro objetivo, nós vamos tentar fazer com que o primeiro tópico da lição seja entendido e para isso, esse objetivo é conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido. No segundo subtópico, nós vamos tentar compreender como se deu a conspiração contra Daniel. E já no terceiro tópico, nós vamos falar ou aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Tá certo? Vamos então para o texto bíblico que faremos menção lá na escola bíblica dominical em sala de aula. Daniel capítulo 6, versículo 1 ao 7, está assim escrito: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4.
Então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Esse é o texto que faremos menção em sala de aula. Mas vejamos então a introdução da nossa lição. A mudança de regime trouxe consigo maior liberdade e tolerância religiosa. No entanto, mesmo sob o novo regime, o profeta Daniel se depara com a maior provação de sua vida. Ele é confrontado com a pressão de abandonar sua devoção inabalável ao Deus Altíssimo. Nesta lição, estudaremos este relevante episódio que nos trará valiosos ensinamentos sobre a fidelidade a Deus diante do governo dos homens e de suas leis, revigorando a importância da oração na vida do crente. Ok? Vejamos então que a nossa lição está dividida em 3 tópicos. E nesse primeiro tópico da lição, nós vamos também subdividir em 3 subtópicos. Falaremos então sobre a identidade do novo rei, o novo governo e uma política de tolerância religiosa. Vejamos que toda mudança de rei, de governador, presbítero Adonias, de prefeito, de líder, né, de pastor, isso gera uma mudança, né, na estrutura. A Bíblia diz que muda-se o sacerdote, mudam-se as leis. Outra coisa que eu preciso lembrar para os irmãos é que, em alguns momentos, essas mudanças são drásticas e são necessárias. A Bíblia nos mostra que, por exemplo, Salomão, para reinar, precisou tomar decisões duríssimas. Entre elas, pasmem, foi necessário que o seu irmão morresse. Foi necessário que Adonias morresse. Foi necessário que fosse trocado o sacerdote. Exatamente. E além disso, foi necessário que trocasse o chefe da guarda presidencial, né? Nesse caso, real. Então, observe que essas mudanças, toda mudança de liderança, há uma mudança para a estrutura que já está estabelecida. E no caso aqui de Daniel, presbítero Adonias, vamos ver a nova identidade desse rei e o que isso representou para o jovem homem de Deus, Daniel. Vamos falar também sobre o novo governo e falaremos sobre essa política de tolerância religiosa. Vejamos então como era esse novo rei. Uma corrente diz que Dario e Ciro se tratava da mesma pessoa. Isso aqui é interessante observar, porque há quem diga que foram pessoas diferentes, mas há uma corrente que aponta para a mesma pessoa, só com a diferença de nome, tá certo? O entendimento majoritário acredita que Ciro, após sua conquista, constituiu Dario temporariamente como um governante subordinado a ele. Observe que, enquanto uma corrente apresenta Dario e Ciro sendo a mesma pessoa, já existe um entendimento majoritário onde, na verdade, Ciro, quando consegue dominar o mundo antigo, ele automaticamente constitui Dario para ser um representante dele que ficava no reino, enquanto ele estava pelejando as guerras, as batalhas, ele deixava Dario para estar assumindo o controle do país, né, de Babilônia, para que não se ficasse vulnerável com a ausência do grande conquistador que foi, nesse caso, o Ciro. Observe também que, segundo John Lennox, essa ideia é apoiada linguisticamente pelo fato de Daniel dizer que Dario foi constituído rei, capítulo 9 de Daniel, e que ocupou o reino. Deixa eu ler isso aqui com os irmãos. Ô, presbítero Adonias, me empresta aquela Bíblia sua, aquela Bíblia de pregador? Isso, maravilha. Vamos dar uma olhada nesse texto,
porque esse texto nos ajuda a entender essa percepção que o escritor John Lennox, ele demonstra. Vamos então para Daniel capítulo de número 9, para que a gente consiga compreender isso perfeitamente. E vamos observar que aqui o Ciro está colocando ou empossando Dario como um representante. Então vamos lá, capítulo número 9 do profeta Daniel, um dos profetas maiores, versículo de número 1. Vejamos então. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. Observe isso aqui. E ainda no capítulo de número 5, versículo 3, nós vamos entender então que nesse caso Dario foi constituído, foi colocado como um representante, né? Como um governador, um rei. Vejamos o capítulo 5, versículo 3 também. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus, em Jerusalém, e o rei, os seus nobres, suas mulheres e as suas concubinas beberam na taça. Mas o que está mais claro para nós, é que, neste caso, o Ciro, quando assume e precisa pelejar, não pode deixar a capital desprovida e constitui Dario, então, como sendo esse representante, alguém que estaria cuidando da parte administrativa da nação. Tá bom? Mas vamos lá. No segundo subtópico, o novo governo, nesse subtópico nós vamos perceber que Dario, juntamente com Ciro, vão manter a estabilidade política nesse império. E observe que nós estamos tratando de acordo com a visão e a interpretação de Daniel, né, sobre o sonho daquela estátua. No capítulo 7 de Daniel também nós temos uma visão que Daniel tem, um sonho com 4 animais muito estranhos. A gente percebe que ali já havia uma indicação de Deus que aquele reino babilônico não seria um reino eterno, e por não ser um reino eterno, presbítero Adonias, isso demonstrava que estava havendo um momento de grande insegurança até para a própria Babilônia, mesmo sendo ela uma grande nação. Então, percebemos que nesse novo governo vai ter uma manutenção da estabilidade política para o império. Também estabeleceu-se uma série de reformas administrativas que ajudaram a estruturar o governo e a economia. Como eu disse, quando um novo governador assume, um presidente, um prefeito, e nesse caso o rei, ele precisa fazer mudanças estruturais, administrativas, para que esse governo tenha uma estrutura governamental e econômica. Além disso, o rei criou as satrápias ou províncias administrativas. Ele também nomeou governadores, os quais detinham autoridade sobre os assuntos civis e militares de sua região. Vamos imaginar um país com tamanhos, né, continentais, como o caso do Brasil. Imagine que só tivesse um presidente para governar toda essa nação. Seria praticamente impossível. E nesse caso, o rei, sabiamente, ele começa a criar essas províncias administrativas e designa governadores para que facilite. Eu lembro os irmãos que esse princípio de administração, a gente tem um grande exemplo lá com Moisés. Quando Jetro, seu sogro, vai visitá-lo, lembrem que Moisés está com filhas intermináveis atendendo o povo e o seu sogro lhe dá uma grande dica, uma grande ideia. Por que você não divide, não separa líderes que vão lhe ajudar? Líderes de 1000, líderes de 100, e aí o trabalho vai ficar mais fácil. E aquilo que for mais grave, você resolve. Os assuntos mais simples, corriqueiros, você deixa que esses líderes resolvam. E isso foi salutar, foi favorável. E o jovem Moisés aceitou aquela ideia. E aqui a gente já percebe esse mesmo princípio. O rei, sabiamente, ele designa governadores que vai facilitar o controle e o governo da nação. Acima deles foram nomeados 3 presidentes. E observe que coisa interessante, irmãos. Entre esses 3 presidentes, tinha um jovem chamado Daniel. E por que Daniel foi colocado como um desses presidentes? Porque Daniel tinha um espírito de excelência. Tudo que Daniel fazia com excelência, fazia com eficiência. Eu não sei como é que você tem conduzido a sua vida como jovem, como professor, como obreiro, como pastor. O certo
é que nós precisamos fazer com excelência, com eficiência. E Daniel era extremamente excelente, eficiente naquilo que fazia. Daniel fazia questão de primeiro consultar a Deus, conversar com Deus. E esse princípio nós não podemos abandonar jamais, tá certo? Uma política de tolerância religiosa. Observem que esse novo rei vai promulgar um código de leis conhecido como o Cilindro de Ciro, que promovia a justiça e a liberdade religiosa, permitindo que vários grupos étnicos praticassem suas crenças. O que ele estava permitindo aqui era praticamente um ecumenismo, onde todos podiam adorar os seus deuses, as suas divindades, e isso não lhe traria problema algum. Porém, nós sabemos que o ecumenismo não procede de Deus. Por quê? Porque só existe um Deus, só existe um mediador entre o homem e Deus, pelo qual nós devemos ser salvos. Está escrito lá no livro de Atos. E é isso que nós estamos percebendo aqui. Mas a estratégia que o adversário usa é fazer com que haja um ecumenismo. Todas as religiões, você pode adorar, o importante é que você adora, não importa se você vai adorar a Deus, a Baal, a Astarote, né, a Azerá, não importa, o importante é que você adore. Todavia, a Bíblia diz que nós devemos adorar unicamente, exclusivamente, ao Deus, que é o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, que é o Deus que nós servimos. Observe que o decreto de Ciro vai possibilitar os judeus também retornarem para Jerusalém e reconstruírem um templo. E eu lembro para os irmãos que poucas pessoas na Bíblia vão receber o título de meu ungido, né? De meu servo. E Ciro consegue receber isso da parte de Deus. Por qual razão? Ele recebe porque ele, de fato, mesmo sendo um homem ímpio, ele entende que Deus é soberano e que Deus o tinha levantado para aquele tempo. Ainda que de forma difícil, ruim para a nação de Israel, mas foi este homem que Deus levantou para corrigir a nação de Israel. E talvez você esteja sendo corrigido por Deus e não percebeu que Deus levantou um ímpio para te corrigir. Seja te dando um exemplo, seja sendo uma pedra no seu sapato, mas Deus tem a sua estratégia e forma de trabalhar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E olha que interessante, que é esse Ciro que vai possibilitar que os judeus retornem. E sabe o que é interessante, irmãos? É que de mais de 1 milhão de judeus que haviam em Babilônia, só volta em torno de 50 mil judeus. Ou seja, os demais optaram e preferiram continuar em Babilônia. Talvez não quisessem retornar esse caminho de volta, né? Talvez por causa da distância, ou quem sabe porque estavam tão acostumados na vida na Babilônia que não quiseram. E eu aproveito para fazer uma reflexão. Quantos crentes saíram da igreja e foram para a Babilônia do mundo e não conseguiram voltar? E não têm forças, estão aprisionados, estão amarrados pelo nosso adversário. Mas parte desse povo escolhido conseguiu retornar para a sua terra original, para aquela terra que o Senhor lhe prometera. Mesmo diante desse ambiente de maior liberdade e tolerância, Daniel foi perseguido por suas convicções. Não se assuste quando você perceber que mesmo vivendo em um país que nós consideramos país democrático, presbítero Adonias, mesmo considerando um país democrático, volta e meia nós estamos sendo perseguidos. E isso para mim ficou muito bem claro na pandemia. Observe, irmãos, que a gente, dado o momento da pandemia, nós tínhamos o controle absoluto dos números, inclusive, de pessoas contaminadas. Mas mesmo assim, fomos obrigados, via a lei, a fecharmos os templos, né? Quando, na verdade, esses templos deveriam estar abertos, até para um conforto espiritual, as pessoas desesperadas, as pessoas com medo do que estava acontecendo, mas nós tivemos que fechar os templos. E eu me lembro que, certo dia, no final de semana, eu estava pastoreando a igreja de Estela Maris e foi baixado um decreto pela Prefeitura de Salvador que todos os templos precisariam fechar. Aquilo para mim, irmãos, eu confesso que foi difícil, porque eu tinha dito para Deus que lá na igreja não morreria ninguém de Covid. Porque se eu creio que Deus cura, que Deus guarda, que Deus protege,
eu também acreditava e tinha fé que Deus guardaria os irmãos da igreja que eu estava pastoreando. E de fato Deus guardou. E eu louvo a Deus porque não tivemos registro de óbito de nenhum dos crentes da nossa igreja por conta da pandemia. Deus de fato é o guarda fiel do seu povo. Aleluias, mas via lei fomos impedidos de cultuar, de adorar, de levar adoração ao nosso Deus. Mas, dentro daquele momento, eu me lembro como hoje, que eu liguei para o pastor Valdomiro, nosso presidente, falei, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a porta, mas nós vamos fazer o culto via redes sociais. Alguns irmãos estavam ainda comigo na igreja, músicos, né? Ministério de louvor, o pessoal que cantava, e mesmo assim fizemos o culto, porque eu entendia que melhor do que obedecer à voz do homem é a voz de Deus, tá? Eu devo obedecer sim às autoridades, é bíblico, todavia eu não posso obedecer às autoridades quando essa ordem da autoridade vai de encontro aos meus princípios, vai de encontro à fé que eu tenho. Imagine, por exemplo, que hoje a justiça me obrigue, como pastor, a celebrar o casamento de pessoas homoafetivas. Isso para mim vai de encontro à minha fé, vai de encontro àquilo que eu acredito e prego. Jamais farei isso, ainda que isso me custe a prisão. Mas nós precisamos, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, cumprimos com excelência a chamada e o propósito que Deus nos confiou. Presbítero Adonias, eu quero também estar com muita alegria aqui, Mauro, da CPAD. Ele veio participar do nosso COED, né? Conferência com a Bíblia Biblical. Seja bem-vindo, viu, Mauro? Aqui a gente falou gente, come acarajé e vai para o céu, viu? Deus te abençoe, Mauro. Vamos lá, irmãos. Então, vamos para o segundo tópico da nossa lição. A conspiração contra Daniel. Observe que nesse segundo tópico nós vamos ver a distinção de Daniel, né? Vamos ver também a inveja e conspiração, que é que tramaram, né? Aquele conluio que fizeram para atingir Daniel, e o plano contra Daniel, tá bom? Vejamos então no primeiro subtópico da segunda parte da lição, a distinção de Daniel. A excelência, Daniel começou a distingui-lo dentre os demais presidentes, razão pela qual o rei pensava em promovê-lo. Olha, irmãos, todas as vezes que nós somos chamados Adonias, todas as vezes que nós executamos uma atividade, uma tarefa, né, com excelência, em primeiro lugar, o que vai sobressair não é a nossa capacidade, mas é o Deus que nós servimos. Eu trabalhei por algum tempo numa indústria aqui de Salvador, no Polo de Camaçari, e eu me lembro como hoje que alguns colegas às vezes se sentiam incomodados pela forma como eu trabalhava, pela questão da excelência. Porque eu entendo que a Bíblia nos orienta que devemos trabalhar para os nossos patrões como se estivéssemos trabalhando para Deus. Então, isso em dado momento incomoda. Sim, se você está trabalhando, fazendo faculdade, onde você estiver, se você faz com excelência, como se estivesse fazendo para agradar a Deus, isso vai causar invejas. E com Daniel não foi diferente. Essa excelência de Daniel fez com que ele se distinguisse, fosse diferenciado. E os demais presidentes começaram, então, a se invocar com ele, se chatear com ele, porque viam que a excelência de Daniel possivelmente levaria a uma promoção. Então observe, irmãos, que fazer as coisas com excelência causa inveja e ciúmes no nosso adversário. E eu gostaria de te dizer que o dom que Deus nos dá, isso nos traz admiradores, né? Ao passo que, além dos admiradores, nos traz os inimigos, pessoas que não gostam, porque a gente faz com excelência para Deus. Além disso, ele era fiel e zeloso das questões religiosas e também um profissional qualificado e dedicado. Ser fiel, irmãos, é o que Deus espera de nós. Essa fidelidade é um dos atributos que Deus espera que nós tenhamos. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, assim como Deus é fiel, Deus espera que o homem também seja fiel a Ele.
que seja alguém que seja zeloso pela sua obra, que seja zeloso pelas causas do reino. E quando nós somos fiéis e zelosos, automaticamente nós vamos nos tornar profissionais qualificados e dedicados. Porque estamos obedecendo à voz do Senhor, à palavra de Deus, e isso gera em nós um diferencial. A Bíblia nos recomenda fazer tudo conforme as nossas forças, está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, e para a glória de Deus. Precisamos, presbítero Adonias, fazer tudo com excelência. E na medida que a gente faz com excelência, o nome do Senhor é glorificado. E as pessoas percebem que o que nós estamos fazendo não é para agradar os homens, mas é para agradar a Deus. Eu me lembro que recentemente eu estive no local de trabalho que trabalhei por alguns anos e um dos supervisores disseram, esse rapaz que está aqui era um que tinha um recorde de uma atividade aqui da empresa. Eu fiquei muito feliz, porque aquilo que eu fiz dando o meu melhor. E eu te lembro, você que está à frente de um grupo de jovens, você que está liderando, você que é professor, faça o seu melhor. Prepare a sua melhor aula, ore, jejum, utilize uma metodologia que faça com que os seus alunos aprendam. Pode ser uma metodologia de estudo de caso, pode ser uma metodologia de seminário, de apresentação, mas utilize ferramentas que vai fazer com que a sua turma cresça, os teus alunos aprendam. Amém? Procure saber quais são as metodologias ativas na escola bíblica dominical que vai fazer com que sua aula seja uma aula dinâmica e que gere aprendizado. Tá certo? Vamos lá? Segundo subtópico, é inveja e conspiração. Assim que o brilho de Daniel começou a ofuscar os demais, a inveja brotou em seus corações. Quando nós fazemos com excelência, irmãos, é inevitável que haja um brilho. A Bíblia diz que nós somos astros, que Deus nos colocou nessa terra como astros. E se assim o astro não emite a luz própria. Ele, na verdade, ele reflete a luz de uma estrela maior. Nós fomos colocados como astros para refletirmos a glória de Deus. Aleluias! A glória do Senhor Jesus, na forma de agir, de se comportar, na forma de fazer. Como Paulo disse lá para Timóteo, seja um exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Olha que conselho excelente que Paulo estava dando para Timóteo. Observe que em vez de reconhecer a excelência do outro e procurar aprender com ele, os invejosos preferem a destruição, fazem fofocas, tramas, acusações e acusações caluniosas. Ora, quando eu vejo alguém que sabe fazer algo melhor que eu com excelência, eu procuro aprender, eu procuro pedir para que a pessoa me dê uma ajuda e que eu possa melhorar o meu potencial. Geralmente, quando eu levo o carro a uma revisão, a algum local para fazer algo, eu sou muito observador. Eu fico ligado no que está sendo feito. Para quê? Primeiro para saber se está sendo feito bem feito. E depois para que eu possa aprender. Não existe nada melhor do que aprendermos. Aqueles homens tinham a possibilidade de aprender a ser excelentes, como eram Daniel, mas antes preferiram a fofoca, preferiram as tramas, o conluio, preferiram as acusações caluniosas, o que é pior. Mas eu te lembro que a Bíblia diz que tem 6 coisas lá em Provérbios 6 que Deus aborrece. E a 7ª, que a sua alma abomina, que é aqueles que se apressam para causar o mal entre os irmãos. Cuidado com as acusações caluniosas. O meu desejo neste dia é que o Senhor, Ele te guarde, te cubra de todo mal. E que você jamais utilize palavras para acusar alguém ou caluniar alguém. Mas Daniel foi vítima. Por isso, os demais presidentes e governadores arquitetaram um complô diabólico para acabar com a imagem de Daniel perante o rei. Observe o que eles fizeram, presbítero Adonias. Eles fizeram um conluio. Eles mancomunaram para alcançar um homem que tinha um espírito de excelência. Como não conseguiram encontrar nada que fosse de ordem moral, social de Daniel, eles vão articular para encontrar uma falha no Deus que Daniel servia, na crença de Daniel.
Às vezes a pessoa olha para a gente, irmãos, e ele não encontra, eles não percebem, não conseguem ver em nós falhas. O crente que não dá palavrão, o crente que anda vestido como de fato um crente, que tem a sua roupa, a sua vestimenta, a sua postura de cristão. Quando eles não conseguem encontrar uma falha no cristão, então eles começam agora a ver como é que está a questão da relação do cristão com Deus. Deixa eu ver se esse crente ora. Deixa eu ver se esse crente de fato vive aquilo que ele prega, se ele evangeliza. Foi o que fizeram com Daniel. Então eles conseguiram descobrir que a única falha para eles que Daniel tinha era que Daniel orava 3 vezes por dia. Para eles era uma falha. Para Daniel era uma atitude maravilhosa e salutar. Era um bom costume que Daniel tinha. O costume de falar com Deus 3 vezes ao dia. A propósito, qual é a hora que você fala com Deus? Qual é a hora que você mantém um diálogo com Deus? Daniel fazia isso 3 vezes ao dia. Amém? Vamos então, observem que qual foi o plano contra Daniel? Tendo em vista a sua conduta ilibada, os líderes mudam a estratégia e resolvem encontrar na lei do seu Deus algo que pudesse prejudicá-lo. Agora imagine, irmãos, o Daniel sendo correto, sendo sincero, presbítero Adonias, um homem que tinha comunhão com Deus, eles não encontram falha e eles vão então ver se há alguma falha, né? Ou encontram alguma falha na lei do Deus de Daniel. Primeiro, Deus não falha. E segundo, Daniel estava sendo fiel. A Bíblia nos diz que, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E nesse caso, vamos fazer o seguinte, já que não tem nada contra esse homem, a gente não vê ele dando palavrão, a gente não vê ele sentado na mesa do bar com ímpios, a gente não vê na roda dos escarnecedores, a sua roupa é uma roupa exemplar, o seu corte de cabelo é um corte de cabelo exemplar, ele é um exemplo em tudo, então ele não falha. Vamos então ver se ele está fazendo alguma coisa errada. E eles descobriram que Daniel estava falando com Deus 3 vezes ao dia. Propuseram então ao rei que fosse proibido em todo o reino, durante 30 dias, que se fizessem petições ou orações a qualquer divindade ou homem, a não ser ao seu rei. Olha para isso aqui, irmãos, como o diabo ele é astuto. O que ele quer, irmãos, o que ele quer, presbítero Dias, é que a gente não adore o Deus dos deuses, o Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores. E neste caso, o que é que eles propuseram? Vamos fazer o seguinte, durante 30 dias ninguém pode adorar a Deus nenhum. Só tem que adorar ao Deus que é o Deus babilônio. É isso que nós vamos colocar. Aí a gente pega Daniel em uma falha. Porque Daniel vai querer fazer aquilo que ele faz costumeiramente e ele não pode fazer, porque o decreto lhe impede. Tem horas que nós somos, via decreto de lei, impossibilitados. Via decreto de lei, somos impedidos de fazer a vontade do Pai. Mas eu creio que antes que as coisas aqui piorem, Deus mandará Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo, a sua noiva. Então, observem também que vivemos uma era de suposta tolerância. É só uma suposta tolerância. Eu me lembro agora que o ano passado eu estive no presídio para um evento, né? Um evento de um casamento, que era um casamento comunitário, coletivo. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu fiquei pasmo pelo que eu pude ver. Havia ali naquele local um altar estabelecido para o nosso adversário. E convidaram uma determinada instituição para estar ali. E as músicas que eles cantaram eram músicas que adoravam, que exaltavam exclusivamente ao diabo e suas divindades. E eu fiquei observando como a mudança de governo, as coisas podem piorar. E podem ficar muito pior do que já estavam. Eu lembro que no passado existia um culto com louvores, com hinos, com adoração a Deus, mas naquele momento havia uma adoração a divindades, a demônios. E eu fiquei observando e clamando pelo sangue de Jesus. Olha, estamos vivendo nessa era de suposta tolerância. O Brasil, por exemplo,
Se diz que o Brasil é um país laico, mas volta e meia, presbítero Adonias, volta e meia nessa câmera aqui. Isso, sai daqui que eu fico mais bonito. Preste bem atenção, volta e meia, nós percebemos que o nosso adversário, ele vai de forma sutil tentando parar a marcha da igreja. Essa é uma tolerância que é apenas aparente. Porque ao mesmo tempo que diz que o país é um país laico, a gente vê algumas autoridades impondo, por exemplo, o culto afro-brasileiro, ou culto de matriz africana, que nós sabemos o que no fundo é. Muda-se o nome, põe-se uma coisa bonita, mas que na verdade não é nada daquilo que está se apresentando. Então, precisamos ter cuidado que a igreja de Cristo, que nós, servos do Senhor, estejamos atentos. E eu tenho certeza que Deus, na sua infinita bondade, guardará a sua igreja, presbítero Adonias. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. Vai ter uma aguinha, Adonias, hoje? Quando o Thiago está aqui, tem, né? Vamos ver se... deixa essa câmera aqui, isso, essa daqui. Pronto. Aí, pronto, melhor. Gente, escuta bem. Nós estamos hoje aqui e queremos agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando na Rádio Vox 105.9, no rádio, no seu carro, na sua casa, onde estiver, no seu trabalho. Deus te abençoe grandemente. Continua compartilhando a nossa programação. Os irmãos que nos assistem pelo nosso canal, a CEADEB TV, que Deus possa te abençoar poderosamente. O nosso desejo é que essa programação sirva de inspiração e possa fazer aquilo que você está precisando na sua casa. Quem está precisando de cura, seja curado. Quem está precisando de libertação, seja liberto. Quem está caído, se levante. Estamos orando e crendo que Deus fará isso na tua casa. Tá certo? Ora, escuta bem. Final do mês de outubro, de 24 a 27 de outubro, nós teremos aqui em Salvador, no SECBA, nosso Simpósio Nacional de Missões. Já estamos em contagem regressiva, tá certo? Contamos com a tua participação. Você não pode ficar de fora. Vai ser um valor baixo, consideravelmente, R$ 120, o valor da inscrição, e você vai ter todo o material. Teremos uma equipe aqui top, abençoadíssima, que é da Sename, o pastor Saulo, nosso pastor Moisés. Moisés é uma bênção. Moisés é um repórter da Sename, é radialista, estamos sempre em contato. Homem de Deus, pastor Zedequias Trajano, pastor Éder Toledo. Vai ter aqui uma equipe abençoada e você não pode ficar de fora, tá bom? Queremos agora também mandar um abraço para a nossa igreja Assembleia de Deus ali na Paralela. Isso, presbítero Adonias. Esse homem é de excelência, viu, gente? Olha para isso aqui. Ô, Jesus. Ah, que bênção. Deus te abençoe, viu, varão? Se eu tivesse... se eu pudesse ter outro filho, eu queria que fosse igual a você, viu? Mas vamos lá, gente. Escuta bem isso aqui, que nós já estamos encerrando. Agradecemos aos irmãos, a tua audiência, e continua ligado conosco, tá bom? Já nesse terceiro tópico, nós vamos falar sobre a lei dos homens e a lei de Deus. Contrariando a lei dos homens, o poder da oração, e Deus fecha a boca dos leões, fecha mesmo. Lá na cova dos leões, aqueles leões tiveram que jejuar. Observe aqui, contrariando a lei dos homens, Daniel não negou a sua integridade e fidelidade a Deus. Gente, não negocia a integridade e a fidelidade a Deus. Permaneça fiel a Ele. Tá? Outra coisa, percebendo que a lei humana contrariava a lei divina, ele desobedeceu ao mandamento fazendo aquilo que um decreto proibia. É o que eu digo sempre. Eu devo obedecer às autoridades? Devo. Desde que essa autoridade ou essa ordem não fira os meus princípios e vá de encontro à lei de Deus. Né? Então vamos lá. Observe isso aqui. Essa lei não pode ferir os meus princípios. Como eu já falei, eu vou repetir. Imagine que de repente baixe-se um decreto, uma lei, um projeto de lei, que eu tenho que casar pessoas do mesmo sexo.
Eu não posso ferir a fé em Deus. Está repreendido. Eu posso até ser preso, mas eu não vou negociar. Outra coisa, em primeiro lugar, Daniel tinha convicção de que a autoridade do rei provinha de Deus, né? Então, se a autoridade vem de Deus, ele sabe que Deus, na hora certa, vai se levantar e vai socorrê-lo. Segundo, mesmo sendo um bom cidadão, o profeta cumpria as leis dos homens, desde que não se chocassem com as leis de Deus. E em terceiro, Daniel sabia que o Senhor estava com ele. Não tem coisa melhor do que ter a certeza de que Deus está conosco. Segundo subtópico, o poder da oração. Ele orou persistentemente, pondo-se de joelhos 3 vezes ao dia. A oração, irmãos, é o diálogo. É através da oração do crente e do justo que Deus se move. Deus é reativo. Como assim, pastor? Ele reage, Adonias, à nossa oração, ao nosso clamor. Tá certo? Outra coisa, a oração deve ser um hábito na vida de todo aquele que busca intimidade e resposta da parte do Senhor. Eu fico olhando, meu Deus, Adonias, quando conheceu sua esposa, parecia ter uma bomboniere, andava cheio de bala no bolso e tal, e fez de tudo para conquistar. A mesma coisa é o crente. Ele quer conquistar a Deus, mas não quer orar. Ele precisa orar, a oração é um diálogo, e não é uma reza, pelo amor de Deus, não é uma reza. Tá bom, Mauro, porque reza é repetição de palavras. A gente precisa abrir o nosso coração, falar com Deus, conversar com Ele e dizer para Ele o que estamos querendo. Não é aquele negócio, Jesus, a mesma coisa todo dia, eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero casar, eu quero... Não, irmão, vai mostrando para Deus a sua necessidade. Por que você quer casar? Por que você quer uma casa? Por que você quer um carro? E Deus vai te abençoar, tá certo? Mantenha o hábito da oração. Oração é diálogo, não é monólogo. Fala com Deus, mas para o momento, para que Deus fale com você e você possa ouvir a voz de Deus. Deixa eu correr aqui. Outra coisa, também Daniel orou agradecendo a Deus, pois a verdadeira oração deve expressar por meio de gratidão. Tem pessoas que não agradecem, são ingratas. Jesus amado, agradeça a Deus. Deus, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela família, muito obrigado pelo carro, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pelo ministério, pela chamada. Agradeça a Deus, faça essa oração de agradecimento e não se esqueça de ser agradecido. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Deixa eu finalizar. Deus fecha a boca do leão, mesmo a contragosto. O rei Dario mandou que lançasse Daniel na cova dos leões. Joga esse homem lá, porque eu já decretei, já dei uma lei. Ele precisa ser jogado na cova dos leões. Mas ele não queria fazer isso porque ele sabia que Daniel era um homem correto. Era um homem direito. Se você for correto, se você for uma pessoa que anda direito, até os seus inimigos vão ter que reconhecer. Eu digo sempre, a pessoa pode não gostar de mim, mas ela jamais pode falar daquilo que eu faço. Da forma como eu cultuo, da forma da minha dedicação, daquilo que eu faço para Deus. Eu digo sempre, Adonias, alguém pode não gostar de você, mas jamais vai falar do seu trabalho, do seu potencial, da sua capacidade. Por quê? Porque é profissional de excelência. Faça para Deus com dedicação e amor que Deus vai te abençoar. Esse tipo de punição era uma prática esporádica que ocorria em algumas culturas antigas. Não era como uma regra do sistema judicial. Então, lá na Babilônia e algumas culturas da antiguidade, quando alguém cometia um crime, a forma de punir era jogando lá na cova dos leões. Mas sabe o que acontece? Mesmo que te joguem na cova dos leões, Deus contigo estará. Mesmo que te prendam, como foi o caso de Paulo e Silas, Deus contigo estará. Mesmo que te joguem na fornalha de fogo, Deus contigo estará também. Tá certo? Que Deus nos abençoe grandemente. Chegamos ao final de mais uma lição e a conclusão, para terminarmos, ao enfrentar a pressão de abandonar sua devoção a Deus, Daniel escolheu permanecer firme em sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Sua coragem e confiança em Deus não apenas resultaram em uma proteção miraculosa na cova dos leões, mas também demonstraram um exemplo eterno de como podemos manter nossa integridade espiritual em face dos desafios culturais, políticos e jurídicos de hoje. Que Deus te abençoe, tá? Se Jesus não voltar, semana que vem estaremos de volta para mais um comentário e espero que esta palavra tenha alcançado teu coração. Deus te abençoe e até lá! CEADEB TV, uma herança de fé pra você.